Olá amigos, me chamo Antônio Marcos e vocês estão no canal Antônio Cuteleiro. E hoje eu vou passar uma dica para vocês de como colocar um booster numa faca. A faca é essa, uma faca, uma lâmina de 30 centímetros, tem um mosqueado aqui em cima, que qualquer dia eu vou fazer um vídeo ensinando como é que faz. Enfim, o booster vai aqui nessa região que eu deixei esses dois furos. Eu comprei uma placa de latão, né? Aqui em São Paulo está custando em média R$60 essa placa. O quilo, né? Perdão, o quilo do latão, né? Tem uns 2 quilos, deu R$120. Cortei dois pedaços, dei uma gota aqui de Super Bonder, né? E enfim, agora eu vou para lixadeira, vou fazer aqui todo o arremate aqui nessas laterais, porque elas têm que ficar muito iguais. E depois eu vou mostrar como é que eu vou fazer para arrebitar elas aqui, ó, nessa parte, né? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Esse vídeo já tem bastante na internet, é porque o meu próximo vídeo vai ser como colocar um cabo de chifre numa faca. Que no caso esse chifre aqui é um chifre bovino, né? A espiga vai ficar escondida. Eu olhei na internet, tem poucos vídeos explicando isso de uma forma interessante, né? Pode ser que eu não tenha encontrado, né? Enfim, mas vamos lá, vamos seguir com o meu. Vocês têm a opção de colocar o booster, né? Enfim, comprar um botão desse aqui na internet que também vende, só que aí não teria essa parte, né? Ele seria inserido direto aqui, ó. Certo, amigos? Mas no caso, esse cliente fez questão de ter um booster. Então, vamos lá. Agora eu vou lá para a lixadeira, vou fazer aqui todo o arremate em volta, né? E vou mostrar. É um vídeo que já tem bastante na internet, mas é porque, como eu já havia dito, ele vai anteceder um outro vídeo. E se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixem seu like e se inscrevam no meu canal. Vou fazer uma pausa e vou lá para a lixadeira, amigos. Voltando aqui com o vídeo, meus amigos. É importante que vocês tenham essa mesa aqui, né? O sistema flat aqui. Porque para fazer o acabamento ficar perfeito, dentro de um padrão bem esquadrejado, é necessário. Senão vocês vão ter que pôr uma lixa numa mesa e ficar... Enfim, vai levar mais tempo, mas também dá para fazer. Eu vou fazer uma pausa, vou fazer aqui porque todo mundo já sabe fazer isso, eu não preciso ficar gravando, perfeito? Essa parte, eu vou fazer uma pausa. Voltando aqui, amigos, ó. Eu já acabei de fazer aqui, ó. Todo o acabamento, né? Aqui tem duas talinhas, né? Como foi passada no lixo, aqui deu pra ver, ó. Enfim. Agora vamos pra sequência do vídeo. Eu vou fazer uma pausa. Então, amigos, olha. Agora eu vou dar mais uma gota aqui de Super Bonders, só para elas ficarem na posição adequada para eu conseguir fazer os furos aqui, ó. Esses furos tem que ser perfeitos, ter o mínimo possível de erro. E a broca, se possível, nova, porque se ela comer um pouco mais, quando você for martelar o pino de latão, ele não vai conseguir preencher todo o buraco, e aí vai ficar uma marca, e não fica legal, não fica profissional. Certo, amigos? Então, olha, agora a grande sacada aqui, ó, eu posicionar de uma forma, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. O ideal é que passe sempre um pouquinho para cima, assim, e para baixo, ó, e para cá também, ó. Tá vendo? Isso, ó. Esse seria o ideal. Por quê? Porque eu tenho que ter essa margem para consertar o que tiver para cá e para cá. Então é interessante que ele passe um pouco. Perfeito? Agora eu vou dar essa gota de Super Bonder aqui, esperar secar e vou lá para a furadeira. Então, amigos, olha, o booster já está colado aqui, ó. Agora eu vou para aquela fase que eu falei, vou para a furadeira. Então, amigos, voltamos aqui. A broca já está aqui na broca de 4 milímetros, porque o meu pino que eu tenho aí de latão é 4 milímetros. Perfeito?
Então, a grande sacada aqui, que costuma dar muito problema na hora que você vai passar os pinos de latão para poder remanchar eles, é ele não passar, porque por alguns milímetros os dois bloquinhos não foi furado corretamente. O que eu faço para ter certeza que tudo está na direção correta? Eu tenho esse nível aqui, ó. Eu coloco ele aqui na minha furadeira de bancada e tento deixar esse toquinho o mais nivelado possível, né? Com a ajuda dele. Eu vou olhando aqui nas gotas, né? E o mais nivelado possível, gente. A grande sacada é essa. Ele tem 3 configurações esse meu nível aqui, né? Que são 3 gotinhas. Enfim. Eu vou parar aqui e vou calibrar, peraí. Calibrei aqui, amigos, ó. Então, ó, como é que é meu nível, né? Porque eu tenho certeza que o furo está indo na direção correta. Porque a minha furadeira aqui, ela não é profissional. Quando eu comprei, eu fui fazer uma jogada de economia, me dei mal. Enfim, se você não tiver condição de comprar uma profissional, uma semi, espera mais um pouco, porque depois você vai ter alguns problemas com essa. Desde essa altura aqui, que às vezes não é suficiente para depender da espiga que você for furar. Mas enfim, vamos seguir com o vídeo. Porque ó, a grande sacada é tudo isso tá bem nivelado para quando eu for furar, a broca descer numa direção perfeita. Eu vou fazer uma pausa. Uma pausa aqui, ó. Quando vocês estiverem furando, toma cuidado para não ir com muita sede ao pote, porque se os bloquinhos esquentarem, eles vão se descolar. E aí você perde todo aquele nivelamento que você tinha feito. A outra opção, se vocês não vão ter paciência, é fazer um pré-furo, né, aqui, ó, para vocês saberem onde é que está a distância correta, arrancar eles da faca e prender eles aqui na morsa, porque vocês já vão ter a marcação e depois só continuar furando. Mas, enfim, é só ter paciência que dá certo, tá certo, amigos? É ir revezando, né, furando, vendo se não está esquentando, tá certo? Tudo isso, todo esse cuidado nessa fase vai facilitar o depois, porque se tiver pressa, acontecer alguma coisa, se deles se descolarem, vocês vão ter que começar tudo do zero, então é melhor ir com bastante calma. Mais uma pausa. Então, amigos, olha, eu segui aquela calma toda, esperei a cola secar corretamente, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou descolar esses bloquinhos da minha lâmina, tá certo? Há um detalhe, essa lâmina ela está acetinada, né? Eu gosto muito, quando elas não são fosfatizadas, eu gosto muito do acetinado. Mais uma pausa. Fica essa colinha aqui, ó, mas depois é só a gente lixar de novo que sai. Eu costumo fazer essas marquinhas aqui, ó, no latão, para mim saber qual é a direção que eu tenho que colocar. Não que não dá para descobrir, mas se tiver com marcas, fica mais fácil. Agora eu vou separar aqui os dois bloquinhos aqui, ó. Se for bater, bata de um lado que ainda você tem muito o que gastar, né? Porque senão você pode bater em algum lugar que está já quase no limite e vai fazer uma marca que vocês não vão conseguir tirar. Um detalhe, ou aqueça, que aí a cola se solte. Ou melhor, a cola se solta. Amigos, aqui ó,
bloquinhos separados. Nós vamos fazer um arremate, um arredondamento aqui, ou vamos deixar ovalados, né? Enfim, do lado de cá da lâmina. Porque depois vocês não vão ter acesso, vai dar muito trabalho, vocês podem acabar tocando na lâmina, enfim, estragando a lâmina. Mas antes de ir para esse acabamento, nós vamos ver se os pinos passam, se tudo se encaixa. Porque se não se encaixar, não deu certo todo o serviço até aqui. Então vou fazer uma pausa. Eu vou determinar agora o tamanho do pino, né? Também. Então, os meus 2 bloquinhos, juntamente com a minha lâmina, deu 2 centímetros, né? O que eu vou fazer? Eu vou passar pelo menos meio centímetro de cada lado. Então eu vou cortar pinos de 3 centímetros. Tá certo, amigos? Vamos lá, já volto. Aqui, ó. Meus 2 pinos aqui de 3 centímetros. Qual é o importante aqui, gente? Tirar a rebarba. Para poder eles passarem sem enganchar lá dentro do booster. Tá certo, amigos? Ó. Mais uma pausa. Aqui, amigos, olha. Sucesso aqui, ó. Nós vamos deixar esses meio centímetro de cada lado. Isso eu vou ver daqui a pouco, não é agora ainda, né? Enfim. O que eu vou fazer agora? Eu vou arredondar esse lado interno aqui, ó, do booster. Tá certo? Antes de prender ele na faca. E vou envolver a minha lâmina aqui, porque como eu vou bater, vou envolver ela no papel higiênico para evitar de riscar mesmo. Mais uma pausa. Então, amigos, olha, agora eu vou matar essa quina aqui, ó. Eu vou passar aqui na lixadeira assim, para arredondar. Dá uma pausa aqui. Olha como ficou. Agora eu vou polir aqui essa frente aqui, ó. Vou dar uma refinada com uma lixa e já vou dar uma polida para ficar já na posição que eu não vou mais mexer. Tá certo, amigos? Ó. Uma pausa. Olha, amigos, o lado já abaulado e polido aqui, ó. Agora vamos para a parte de prender ele na faca. Olha, já estou aqui próximo da minha bigorna, né? Um martelinho fácil de manusear, os pinos passando os seus meio centímetros de cada lado, tudo alinhadinho. Vamos lá. Começamos batendo devagar aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Viramos. E um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Viramos. Um pouco aqui, um pouco aqui. E vamos ficar nessa. Eu vou fazer uma pausa. Olha, os pinos já estão começando a ficar agarrados aqui dentro. Vou continuar batendo.
Aqui, amigos, é um jogo de paciência. Mais uma pausa. Ó, às vezes, durante o processo, eles desalinham. Aí vocês vêm até uma morsa e consertam. Ó. Aqui, ó, uma puxadinha pra cá. Aí, ó. Uma consertadinha pra cá. Uma pra cá. Ó. Realinhado de novo. Voltamos lá pra bigorna. Por que eu estou mostrando isso? Porque são coisas que irão acontecer durante esse processo. Então, não se desesperem. Paciência e vamos lá. Mais uma pausa. Ó, nessa fase aqui, quase no final, dá para ser um pouco mais bruto aqui na pancada. Perfeito. Agora eu vou para a lixadeira para mostrar como é que ficou. Então, amigos, olha, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou arredondar esses dois lados. Eu vou fazer isso antes de colocar o chifre, a madeira, enfim. Por quê? Porque ele é mais duro do que, por exemplo, o chifre, do que a madeira. Então, se eu fizer isso quando tudo já tiver colado, conectado, na hora que eu passar a lixa, provavelmente a lixa vai comer mais a madeira do que o latão e aí vai fazer um rebaixo e vai ficar feio. Então a grande sacada é você já ir com isso tudo pronto, que é só conectar aqui um acabamento aqui que eu vou fazer de madeira, o chifre, enfim, seja lá o que for colocar. Porque se você tentar lixar junto com a madeira, vocês irão fazer uma cava na madeira ou no chifre. Inclusive o lado de dentro aqui também da espiga, perfeito? Vou fazer uma pausa. Olha lá, ó, olha como que eu vou fazer aqui. Agora sim. Perfeito, amigos? Mais uma pausa. Eu fiz uma pausa aqui e só para mostrar, eu nivelei aqui tá, o latão que tinha passado em relação ao corpo da lâmina para poder fazer esse movimento, tá bom? Vamos voltar. Agora eu vou inverter, amigos, ó. Eu vou para a parte de baixo, ó. Agora eu vou fazer esse lado aqui, ó. Isso tudo é rápido. O latão, apesar dele ter uma dureza de um metal aí, mas ele é fácil de comer com essas lixas aqui, ó, que vão sobrando da lixadeira de cinta. Vou fazer mais uma pausa e vou... Perfeito? Aí, amigos, ó. Então, ó, vocês, voltando a falar aqui com vocês, vocês perceberam, né? Ó, broca nova, furo tem que ser praticamente da mesma medida do pino, não pode ter muita
muita diferença, porque senão vocês vão ter que colocar um pino, né? E tem que preencher todo esse espaço, então normalmente não vai dar certo. Então broca nova para furar o latão, com cuidado, com paciência, porque tudo isso vai diminuir o tempo no final. Porque se vocês vierem errando no percurso, vai chegar no final, é mais trabalho para corrigir. Às vezes não dá para corrigir, você tem que jogar todo o latão fora e começar de novo, cortar outro bloquinho, enfim. Todo esse é o cuidado. Agora o que eu vou fazer, ó? Isso tá passando aqui, ó, do centro da minha... do centro do meu pomo, perdão, do meu booster aqui, ó. Eu vou pôr um guia de lima aqui, né? E vou fazer o arremate, perfeito? Vou fazer mais uma pausa. Olá, amigos, voltei aqui, ó. Agora eu já aprendi aqui o meu guia de lima no meu booster de latão, né? Como eu cheguei nessa distância, né? Eu peguei uma régua, né, ó, e coloquei aqui, vamos ver se consigo mostrar. Aqui, ó. Entre esta pequena falha, né? Aqui, ó. E aí agora eu vou para lima para deixar tudo nivelado. Eu vou posicionar e já volto para mostrar. Positivo, amigos, já está aqui posicionado o guia de lima. Agora é só seguir o desbaste. Eu vou fazer de um lado primeiro, depois do outro, correto? Vou começar por aqui que é maior. Vou dar uma pausa, porque é desnecessário ficar gravando isso. Olha lá, amigos, ó. Acabei aqui, ó. Dá uma pausa e vou soltar isso aqui do guia de lima. Então, amigos, ó, agora fora do guia de lima. Vou dar uma polida aqui para vocês darem uma olhadinha como que ficou. Olha aqui, amigos. Como ficou o booster. Eu ainda vou fazer um lixamento depois que eu colocar o chifre, né? Um lixamento com a lixa um pouco mais fina, mas agora é só polir, ó. Eu só poli direto, fui lá numa roda e poli direto. Ficou bacana, né? Dá uma pausa. Então, amigos, olha, aqui tá o booster. Ainda vai sair essas marcas aqui, tá, gente? Ó, essas aqui e essas aqui, ó, tá bom? Então, amigos, esse é o booster. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu havia já falado no início desse vídeo, esse vídeo é um vídeo que antecede a colocação de um cabo de chifre bovino nessa faca. Então o próximo vídeo vai ser sobre isto. Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus. Um abraço, irmãos.